desta epístola. Estamos caminhando nela já há um bom tempo, né? Começamos ano passado, obviamente, talvez aí alguns meses, 4, 5 meses. E como uma palavra do Senhor, obviamente, ela tem muito para nos ensinar, muitas coisas. Pedro já falou para esta igreja, ou estas igrejas, porque ele fala para os vários irmãos que estão em vários locais, daquilo que é importante, daquilo que é valioso. Mas, chegando no final, você tem que dar recados importantes, né? Ou sabe quando você vai ter aquela conversa, e aí você fala assim, não, quero deixar frisado, quero dizer o que é também importante. E hoje nós vamos ler apenas os versos 5, 6 e 7, nessa sequência que será uma espécie de série, dentro da série, de não se esqueça. São coisas que o apóstolo Pedro está falando por finalmente, vamos dizer assim, quase chegando no final, e hoje não se esqueça da humildade. Você vai ver que tem várias coisas aqui sobre ser submisso, sobre ser humilde, sobre se colocar abaixo, e como isso é importante. Eu convido você a acompanhar comigo a leitura de 1 Pedro 5, do 5 ao 7. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Poucos versos, apenas 3, mas de muita importância. Aqui são retratados pelo menos 3 tipos de relacionamento. Se você pensar do jovem para com o ancião, para com o idoso, neste caso aqui a palavra é a mesma do que os presbíteros, que começa o texto do capítulo 5, então dos jovens aos líderes, por assim dizer, ou aos mais experientes. Também da relação entre todos os membros da igreja, sede todos sujeitos uns aos outros, e de cada um para com Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. 3 tipos de relação. Com a liderança, uns com os outros e com Deus. E todas elas estão recheadas de humildade. Mas por que a humildade é importante? Eu estava pensando numa ilustração e eu me lembrei de uma reportagem há muitos anos atrás, talvez eu fosse pré-adolescente ou adolescente, de um prédio que desabou numa dessas grandes cidades. Não sei se foi São Paulo, Rio de Janeiro, Santos, mas um ou 2 prédios muito, muito grandes desabaram, e foi uma notícia enorme. Talvez você se lembre também, não lembro o nome do prédio, do condomínio. E aí foram lá, obviamente, investigar, e viram que aquele prédio de talvez 15, 20 andares havia sido construído com materiais, no mínimo, suspeitos. Perceberam que a areia não era uma areia correta, boa, era retirada do mar, então não era a areia ideal. Também parece que havia papel ou papelão em algumas partes da constituição do cimento. E aquele prédio construído daquela maneira, obviamente, não resistiu. As pessoas mudaram para lá, começaram a morar, e o prédio desabou. E eu pensei nisso como uma boa ilustração para a humildade. Porque a humildade não é necessariamente o que você faz. Na igreja nós temos a tendência de enxergar as nossas atividades. Olha, eu já sei fazer, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Olha, eu fiquei bom, eu treinei bastante, eu sou craque naquele negócio. A humildade também não quer dizer aquilo que você conhece. Então você pode dizer, eu conheço a Bíblia toda. Amém? Que bênção, é a ideia que a gente conheça mesmo. Eu conheço grandes ideias da teologia. Que bom, eu também gosto de conhecer e debatê-las. Mas a humildade, ela não é a janela do prédio, ela não é o elevador, ela não é a escada. Ela é como parte da areia. Você não vê, mas ela segura a estrutura, ela é importante. A humildade é importante para construir uma relação verdadeira. Para construir uma relação de aprendizado, enfim, de discipulado,
de amor, de submissão e de conhecimento de Deus. Sem isso, a coisa desaba. Ela é a ponte, vamos dizer assim, para que você possa se relacionar com o outro. Quantas vidas ou quantos relacionamentos foram destruídos por falta de humildade? Não é verdade? Às vezes, casamentos são destruídos porque falta humildade, de um lado ou dos dois. Relacionamentos entre pais e filhos, que por vezes não se falam há anos, porque faltou humildade. Então, ela parece algo tão pequeno, talvez você poderia até dizer assim, tão bobo, né? E o humilde, às vezes ele tem cara de ingênuo, cara de bobo mesmo, né? Aquele que não quer grandes coisas. Tem um autor muito famoso aí chamado Dostoiévski, talvez você já tenha ouvido falar, um autor russo, por isso esse nome tão estranho. E ele escreveu um livro sobre um cara muito humilde, que não ligava para as importâncias dos outros e tudo mais. E o nome do livro eu achei provocativo, é O Idiota. Depois você procura lá o nome do livro. O Idiota, né? É uma provocação. Ele era tão humilde, ele se relacionava com os outros de igual para igual, mesmo sendo rico, que as pessoas taxavam ele de idiota. É verdade, às vezes o humilde parece isso mesmo, parece bobo. Talvez já tenha acontecido até isso com você. Mas a humildade é importante, irmãos. Se pensarmos assim, Jesus talvez tenha sido mesmo julgado de bobo, de ingênuo, de não querer o poder deste mundo, porque Jesus de fato era humilde. Mas é Ele quem nos convida. Então vamos ver por que a gente não deve esquecer a humildade, porque ela, primeiramente, é o caminho para ser ensinado por Deus. Esse texto começa dizendo, numa tradução mais atual, diz: eu rogo, eu clamo a vocês. Quase que um imploro, né, um pedido apaixonado. E toda vez que você lê algo desse tipo, é sinal de que o autor bíblico está dando uma importância. Rogo-vos, pois, irmãos. Aí você percebe que é algo importante. A ideia é que aqui os jovens aprendam, sejam submissos aos anciãos. Se os anciãos, ou na tradução ali do primeiro verso, os presbíteros, devem seguir o sumo pastor, você lembra disso? Capítulo 5, verso 1, vão seguir o sumo pastor. Aprendam, vocês estão na igreja, está entre vós, sejam humildes. Agora, os jovens precisam aprender com os mais velhos. E quem são esses jovens aqui? Quem são? A palavra para jovem ali, ela pode ser muito bem aplicada, obviamente, para uma pessoa jovem, uma pessoa de pouca idade, seja um jovem adolescente, não tinha essa palavra adolescente ainda na época da Bíblia, mas ela também é usada para aqueles que são novos na fé, para aqueles que têm o que aprender. Então, talvez seria assim, você que tem o que aprender, seja ensinável. Você que tem o que aprender, submeta-se aos presbíteros. Nós já discutimos isso. Presbíteros aqui tem a ver com líder. Essa palavra, então, é para todo mundo que tem alguma coisa que aprender. E a verdade é que todos nós temos o que aprender. Também, pela graça de Deus, todos nós temos que ensinar. Mas como que eu faço para aprender? Como que eu faço para aprender? Os irmãos sabem que eu dou aula, né? Eu dei aula aí. Este ano não peguei aula, mas eu dei aula no ensino médio durante 3 anos, né? Paguei alguns pecados, confesso, né? Pecados que eu fiz na adolescência, de não estudar muito. Acho que vieram contra mim. Brincadeira, né? Mas eu lembro que eu até cheguei a falar para os alunos e percebi algo valioso. Não dá para ensinar quem não quer aprender. Não dá para ensinar aquele que não está interessado. Porque o processo de aprendizado começa comigo dizendo, eu não sei, eu estou apto a aprender. Aí você está começando. Não quer dizer que você agora já sabe, mas é esta disposição do coração que você e eu temos que ter para aprender qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa. Quando vamos ensinar alguém que já acha que sabe, esta pessoa não aprende. Mas será que nós não somos assim? Será que a gente não age desta maneira também? Eu não tenho nada que aprender, eu já sei bastante. Talvez, eu sei que essa palavra é aplicada aos novos da fé, quem sabe jovens, com uma certa imaturidade, mas pode ser aplicada para todos nós. Só se eu estiver aberto para aprender, eu poderei ser ensinado. E a verdade é que nós percebemos nas Escrituras que Deus fala de modo espalhado, por assim dizer. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios 3,
que Deus deu a graça para ele ser ministro e anunciar a todos, por meio do Evangelho de Cristo, ele que se coloca como o menor dos santos, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Demonstrar a todos o poder do Evangelho de Deus. E aí, lá em Efésios 3, no verso 10, ele vai falar que esse Deus se manifesta na sua multiforme sabedoria. Eu gosto tanto desse termo, multiforme sabedoria. Me parece que ele é uma boa tradução da ideia dos dons, por exemplo. Que é o quê? Os dons são dados pelo Espírito a cada um conforme é útil. Deus espalha a sua sabedoria. Isso quer dizer que tem coisas que Deus vai me ensinar, sim, como pastor, na função de pastor. Mas tem coisa que para eu aprender, eu vou ter que aprender com você. Por quê? Porque no seu contexto, na sua forma de vida, na sua vida de oração, você está propício ou propícia para aprender algo específico de Deus. E eu creio, irmãos, que como pastor, em partes, o meu trabalho não é ensinar tudo para os irmãos. Aliás, certamente não é isso. Não. O meu trabalho, em partes, como pastor, é estar apto para ouvir o que Deus tem para ensinar. O que Deus tem para ensinar para a igreja, que às vezes Deus está falando por meio do irmão aqui, do outro irmão ali, da irmã aqui, daquele testemunho, e eu como pastor vou captando, vou ouvindo, né? Vou percebendo que Deus espalha o seu conhecimento, Ele espalha a sua sabedoria, mas a gente precisa estar com o coração aberto para aprender, para ouvir. Esse é um pecado que eu posso cair facilmente, talvez mais facilmente que os irmãos, mas cada um aqui tem que ficar atento. Qual o pecado? De achar que já sabe tudo, que não está mais apto para aprender nada. Essa é a ideia, reconhecer que eu preciso aprender. Qual que é o método aqui? Jovens, sejam sujeitos, sejam submissos. A palavra submisso ali é uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de levar uma carga. O método de aprendizado, sabe o que é, irmãos? É estar sob a liderança de alguém. Estar sob a liderança. E é claro que uma liderança pode ser ruim ou boa, então tem que estar sob uma liderança boa. Mas estar apto para caminhar com alguém, para aprender com alguém. Pode ser que você não esteja ativamente em um ministério, e aí não esteja diretamente sob a liderança ali do ministério, mas você tem alguém com quem caminhar, ter alguém com quem contar, e alguém que você diz, esse conhece mais de Deus do que eu. Isso nos ajudará a conhecer mais o Senhor. Aliás, esse é o método. Quando Jesus quer reproduzir o seu jeito de ser na igreja, Jesus não cria uma escola. Aliás, eu acho que nem tinha escola como tem hoje, apesar de que os gregos daquela época já tinham algo parecido. Mas Jesus chama 12 e começa a caminhar com eles. Aí você fala assim, mas aquilo lá era uma aula ou era um relacionamento? Porque nós temos essa divisão. Olha, a aula é aula. Então você vai na escola, você dá aula para 30 alunos, como eu disse aqui, e depois você vai embora. E o aluno não sabe da sua vida. Agora, relacionamento é relacionamento. Você passa tempo com a pessoa, você conversa, dá risada, você toma café. Jesus, com os seus discípulos, foi aula ou foi relacionamento? As duas coisas. Ele caminhava e ensinava. E aí ele falava, aprendam de mim que sou manso e humilde. Como aprender de alguém que é manso e humilde? Olhando, convivendo, percebendo. O método de aprendizado de Jesus, irmãos, é a caminhada, é estar junto. E só é possível isso por meio da humildade. E eu fico pensando, quantas coisas que eu não aprendi do Senhor, porque o meu coração não estava apto, o meu coração não estava aberto para ser ensinado pelo Senhor. Por quê? Porque, novamente, eu tenho que repetir e frisar isso. Muitas vezes Deus vai falar comigo através da palavra. E aí eu estou lendo, você também, estou lendo a palavra e Deus está falando comigo. Mas Deus também fala comigo através da sua vida. Deus também fala comigo através do teu testemunho. Sabe um local que Deus fala muito comigo, irmãos? Quando eu vou visitar algum hospital. E lá as pessoas aparentemente não têm o que ensinar. Elas só têm o que receber. Claro, estão enfermas, estão com dificuldades. E como pastor, como capelão, nessa capelania, você vai e ora pelas pessoas, dá uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo. E parece, na nossa cabeça, que você só está doando, né? Você só está entregando. Não, como Deus já falou comigo. Como eu aprendi, estando do outro lado, já estive no leito de hospital, né? Mas estando ali, em pé, sadio, e visitando alguém que está com enfermidade.
Deus ensina aquele que está aberto para aprender com o outro. Então, a humildade, lembre-se disso, é o caminho de ser ensinado por Deus. Deus não ensina para aquele que acha que sabe tudo, mas para aquele que está aberto para isso. E quem tem que ensinar aqui? Os anciãos, os presbíteros, neste caso, são os mais velhos ou mais experientes. E aí eu fico me perguntando assim, o que o líder, o maduro, o experiente, precisa ensinar para o mais novo, para aquele que tem que aprender? Ou para o novo na fé? O que ele precisa ensinar? Porque a gente tem muita coisa para ensinar, não é verdade? O Spurgeon, um grande pregador, ele diz assim, as pessoas chegam na igreja e a gente quer logo ensinar o nosso chibolete para elas. Aí você captou o que é isso? Não? Teve uma guerra lá em Israel contra a tribo de Gileade, ou o povo de Gileade, e eles não conseguiam falar a fonética chibolete, eles só falavam cibolete. Você lembra dessa história ou não? E aí, eles começaram a fugir, e para fazer uma prova, os inimigos ali do próprio Israel, que pegava eles, falavam assim, fala cibolete. E eles falavam chibolete. Aí não, se é do inimigo, matavam eles. Né? Aí por que o Spurgeon falou isso? Que quando chega alguém na igreja, a gente logo tem a tendência de ensinar para ele o nosso chibolete. É porque a gente tem o costume de ensinar o nosso sotaque, só o nosso jeito de ser. Ah, você está chegando nessa igreja aqui, ó, é assim, 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 hein? Você faça isso desse modo. O que o ancião tem que ensinar para o novo na fé? Nós temos que ensinar, irmãos, o amor a Jesus. Nós temos que falar, ó, você está chegando aqui, caminha comigo, que eu vou te ensinar a você ter uma vida de oração. Está chegando aqui, caminha comigo, que eu vou te ensinar como amar a palavra de Deus mais e mais, como comer esse livro e ser edificado. É isso que a gente tem que ensinar. Mas aí eu me pergunto, será que eu já sei isso? Será que se eu ensinar com a minha vida, a pessoa vai aprender um chibolete? Ou a gente hoje em dia chama o termo de evangeliquez, já ouviu falar? O nosso sotaque, o nosso jeito, ou a pessoa aprenderá de alguém que caminha com Cristo Jesus? Paulo fala para os filipenses, na verdade, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Está lá em Filipenses 3, no 17. Mas ele continua, ó, veja, ele fala, sede meus imitadores. Ele continua dizendo assim, e tenham cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Ele está contrastando com um povo que ele chama de inimigos da cruz, dos quais eu muitas vezes vos disse, e agora vos digo chorando, esses são inimigos da cruz. O Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, o fim deles é a perdição. Então o que Paulo está falando? Olha para mim, seja meu imitador. Que peso, hein? Por quê? Porque ele não é o inimigo da cruz. Paulo não está ensinando detalhes, Paulo está ensinando aquilo que é essencial. Se as pessoas olharem para você, você que é experiente, você que tem o que ensinar, as pessoas que chegarem na igreja, vão aprender a ter uma vida de oração? E quem que é o experiente aqui? Olha, vou chutar alto, tá? Se passou de 2 anos, já é experiente, já tem muito que ensinar, né? 2 anos de batizado, tá? Não é 2 anos de vida não, senão são as crianças, né? A verdade é essa, irmãos. O que nós ensinamos? Nós ensinamos o que nós vivemos. Nós ensinamos o que aprendemos e levamos para a vida. Mas a humildade é o caminho para você ser ensinado por Deus. Que você e eu reconheçamos que não sabemos, para que Deus possa nos ensinar, nos preencher com a palavra dEle. Amém? Segunda coisa, a humildade é o caminho, lembre-se disso, de ser aprovado por Deus, aprovado por Deus. O verso 5 diz, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, e humilhe-se então debaixo da potente mão de Deus. Olha só, o caminho para ser aprovado por Deus é ser humilde. A palavra que está traduzida aqui por Deus resiste o soberbo, é uma palavra um pouco difícil. Na verdade, você talvez já tenha ouvido ela, mas ela tem um significado mais profundo, é a palavra antítese. Ela é um pouco usada de um termo mais técnico. Antítese tem a ver com fazer oposição, ser de outra essência mesmo. Deus faz antítese, faz oposição, né, ao que é soberbo. E quem que é o soberbo, então? É aquele, esse termo diz, aquele que se coloca acima dos outros. A gente costuma dizer, né? Aquele que tem o nariz empinado,
aquele que se acha melhor do que os outros, aquele que acredita que está acima. E você quer saber o tipo de gente que mais cai na soberba? Posso te falar? Não vai ficar com raiva, não? O tipo de gente que mais cai na soberba é crente. Eu já encontrei muita gente do mundo, até tem muitos andarilhos, não sei se tem caso ou não, mas que passam aqui dizendo, olha, eu não sirvo para nada, eu não sou nada, não sei, talvez seja um orgulho ferido, né? Mas com a gente começa a cuidar da nossa vida, a vida começa a melhorar, você vence os seus vícios, os seus pecados mais aparentes, Deus te dá essa graça, é Deus mesmo. E aí, de repente, começa a brotar no seu e no meu coração. Olha como eu sou bom, hein? Olha como eu sou bom. Eu já contei o testemunho aqui de um pastor, que ele pegou uma igreja pequena, uma igreja muito problemática, e começou a trabalhar, isso lá em Porto Alegre, na capital lá do Rio Grande do Sul. Começou a trabalhar, e a igreja começou a crescer, e as pessoas começaram a vir conversões, não era gente de outra igreja, conversões. E aí chegou a 600 pessoas, 600. E aí ele conta que um dia ele subiu no púlpito, e olhou assim e falou assim, tudo isso por causa de mim. Né? Ele contando esse testemunho dele, todas as pessoas estão aqui por causa de mim. É claro, era o trabalho dele, né? Dessas 600, a maioria tinha chegado depois. Naquele ano ainda, a igreja ficou muito pequena, e eles tiveram que alugar, e como era uma cidade muito grande, né, uma capital, tiveram que alugar um local em outro bairro, mudaram de bairro. Aliás, a igreja lá tem o nome do bairro. Então, a igreja com o nome do bairro, como se fosse o nosso Alvorada, né? Teve que mudar para outro bairro. Das 600, 300 pessoas não quiseram ir. Falaram, não, pastor, a gente gosta daqui, é o nosso bairro, estava perto. Então, de uma vez só, metade das pessoas pararam de ir. Aí ele falou assim, Deus, eu entendi. Que orgulho que subiu no meu coração. O testemunho ele mesmo dando. Se humilhou diante do Senhor. Né? Deus resiste ao soberbo. E eu preciso reconhecer, irmãos, que a soberba cresce facilmente no meu coração. Por quê? Porque eu estou lutando com a santidade. Diferente do que está no mundo, que já está entregue, já está dizendo, realmente eu não sou espiritualmente forte, não. Mas nós, irmãos, nós facilmente caímos nisso. Mas Deus, Ele resiste ao soberbo. Deus resiste ao nosso coração quando oramos achando que Ele é obrigado a fazer alguma coisa. Quando oramos achando que somos melhores que os outros. Mas a humildade, a palavra diz aqui sobre revestir-se de humildade, ela é, no original, ela é quase que uma ação que fazemos. A palavra humildade aqui tem a ver com aquele que não se levanta do chão. Claro que você não precisa orar deitado no chão, né? Não é isso. Às vezes eu já orei assim, deitado no chão, de tão cansado ou de exausto espiritualmente, até emocionalmente, mas não é um movimento do corpo, é apenas o termo que ajuda a gente a entender. Humilde é aquele rebaixado diante de Deus. Revista-se de humildade, porque é assim que você pode ser aprovado por Deus. Jesus conta uma parábola, e talvez você lembre dela, em que entra na igreja ou na sinagoga um publicano e um fariseu. Publicano é aquele homem que cobrava impostos dos israelitas e roubava o dinheiro deles. Então o publicano era tido como um cachorro, literalmente. As pessoas diziam que o publicano tinha o valor de um cão. Esse era o modo de tratar, extremamente desprezado. Mas Jesus disse que chega lá na sinagoga e o fariseu ora em pé, dizendo assim, Senhor, muito obrigado porque eu não sou como esse publicano. Eu faço tudo muito bem. Ele dá uma lista das coisas no qual ele é bom. E o publicano, neste movimento de humildade, ele ajoelhado, Jesus disse que ele não conseguia nem levantar os olhos para o céu e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. No final da parábola, Jesus pergunta para quem está ouvindo, quem saiu daquele lugar justificado? E todo mundo responde o quê? O publicano. Essa é a ideia, irmãos. Para você ser aprovado por Deus, seu coração precisa estar quebrantado. Porque Deus resiste o soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. Quem sabe é por isso que as minhas orações não são ouvidas. Quem sabe é por isso que parece que tem um céu de bronze diante de mim e Deus não fala mais comigo. Existem muitos motivos. Deus pode nos colocar no deserto, sim, mas às vezes é porque o meu coração está profundamente orgulhoso. E esse tempo de silêncio de Deus
pode me quebrantar. E glória a Deus por isso, quando Deus nos quebranta. Porque é só este o caminho de quebrantamento, de humildade, que nos fará ser aprovado por Deus. Como Jesus diz que ouviremos do Pai, né? Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco. E aí a gente precisa reconhecer, Senhor, eu estou no pouco, eu tenho pouco, mas o Senhor pode fazer grande. Você quer ser aprovado por Deus? Então, um movimento, a ação para ser aprovado por Deus, não é primeiramente sairmos fazendo várias coisas, é nós olharmos para o nosso coração e dizer, Senhor, que o meu coração esteja humilde diante do Senhor, que o meu coração esteja humilde. Eu já falei para os irmãos e quero aplicar novamente assim, que eu acho que é uma das melhores aplicações que eu já vi sobre humildade, sobre pensar e sondar no coração. Um autor chamado João da Cruz escreve um livro, Noite Escura da Alma, e é uma poesia que depois ele vai explicando, e ele passou por algo que hoje a gente chamaria de uma depressão profunda. Ele não havia esse termo ainda, mas certamente foi algo assim. Então ele orava e Deus não falava com ele, e as coisas não tinham sentido, ele talvez tenha passado alguns anos assim. E no meio dessa crise toda, ele percebeu uma coisa, que aquilo que nós chamamos hoje de pecados capitais, lembra dos pecados capitais? Orgulho, luxúria, gula, inveja e alguns outros. Ele diz que todos esses podem ser também espirituais. Ele percebeu que o nosso orgulho, que às vezes é orgulho pelo emprego, pelo dinheiro, ele pode ser também um orgulho espiritual. Nós dizermos assim, olha como eu oro mais, olha como eu sou melhor, não é verdade? Ele percebeu que a nossa inveja, que pode ser uma inveja material, de quando o vizinho compra uma casa melhor, um carro maior, e você fala assim, vizinho, que é isso, né? Talvez já te aconteceu isso. A inveja pode ser uma inveja espiritual, que é o quê? É aquela vez que a gente vai ouvir o testemunho de alguém, eu já passei por isso, irmãos, muitas vezes, posso até contar um testemunho desse, e a gente fala assim, Deus, por que o Senhor não faz comigo? Por que o Senhor não faz comigo? A inveja espiritual é querer o que o outro tem, sem buscar a Deus como o outro busca. Você percebe? Eu vou contar o triste testemunho que aconteceu comigo. Né? Numa dessas minhas viagens lá para São Paulo, para fazer os exames, os médicos, isso já faz alguns anos, eles falaram, olha, você vai ter que fazer a cirurgia novamente, tudo mais. E eu fico sempre, né, sempre que eu fico mais tempo lá, fico hospedado na casa de alguns amigos. Né? E a mulher, né, que estava me hospedando, ela teve um problema, uma arritmia. E quando eu fui uma vez, ela falou, olha, também me surgiu um problema no coração. E eu vou ter que fazer alguns exames para ver esse problema. Então ela fez os exames, eu lembro que teve que correr na esteira também, exames que eu faço também, né? Eletro, eco, alguma coisa assim. E eu voltei lá no outro ano para fazer exames novamente com essa ideia de cirurgia, tratamento e tal. E eu me lembrei, falei, ano passado você teve que fazer os exames também? E o que deu dessa arritmia? Aí ela toda feliz, falou, você não vai acreditar. Não deu nada, sumiu. A arritmia sumiu. Você sabe qual que foi o meu sentimento? Inveja. Falei, Deus, por que o Senhor não faz em mim? O dela é tão menor? Tudo bem, pode curar ela, mas eu não fiquei feliz na hora por ela. Você percebe, irmãos, como é fácil brotar isso no nosso coração? Acho que eu já orei, já me alegrei, mas a primeira reação foi essa. O caminho para você ser aprovado por Deus é você ser humilde, não ser soberbo. Eu tenho uma palavra para você que está na soberba, que está se achando melhor espiritualmente do que os outros. Eu tenho certeza que o orgulhoso, o soberbo, ele não está sendo aprovado por Deus, mas ele está na longanimidade de Deus. O que isso quer dizer? Qual que é essa diferença? Vou usar outro texto bíblico aqui para mostrar que não é só eu que penso assim. Asaf, lá no Salmo 73, ele diz que os pés dele quase se desviaram, porque ele viu que o ímpio, o maldoso, aquele que está errado, ele parece que estavam com os pés firmados numa rocha. O Asaf era fiel a Deus, mas ele viu o ímpio prosperando. O ímpio não passava por coisas difíceis, lembra disso? E aí Deus mostra para Asaf, eles estão em um local escorregadio, logo eles caem. E aí Asaf conclui, Senhor, a quem tenho eu no céu senão a ti? Na terra não há quem eu queira mais que a ti. O
que Asaf percebeu? Asaf percebeu que aquele ímpio, e aqui eu posso dizer o soberbo, o orgulhoso, se ele está fazendo, se ele está numa vida de orgulho, e ele ainda não caiu, e ele ainda não foi reprovado por Deus, não é porque Deus está aprovando ele, não é porque, às vezes, eu até mesmo como pastor, começo a ser orgulhoso, começo a destratar, começo a me achar melhor, e aí talvez, pode ser que as coisas continuem bem, e alguém vai olhar e dizer assim, ué, mas olha aí, está virando um soberbo, mas ainda está bem? Não, irmãos, se eu estou na soberba, eu não estou na aprovação de Deus, eu estou na longanimidade, e tem uma diferença crucial aqui. Sabe o que é estar na longanimidade de Deus? Longanimidade é quando Deus refreia a sua ira. E Deus faz isso várias vezes. Fez com Israel, faz com a igreja dele e faz com nós, com os crentes. Estar na longanimidade de Deus é Deus nos desaprovar. Mas por um tempo, Ele dizer, eu vou segurar a minha ira, para não cair a minha ira diante dEle. Mas se você está agindo com soberba, aliás, expando isso para qualquer pecado, se você está com um pecado escondido, se você está com um pecado diante de Deus, e está escondendo lá, você não está sendo aprovado por Deus. Mesmo que a sua casa vá bem, mesmo que a sua vida vá bem, que você esteja enriquecendo, que o ministério esteja bem, seja lá o que for, mas você não está na aprovação de Deus, você está na longanimidade dEle. Deus é tão gracioso que Ele espera, tendo misericórdia, para que eu e você tenhamos tempo de nos arrepender, e o copo da ira de Deus não cair sobre nós. Lembre-se, Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. Como está o seu coração? Está se humilhando? E agora, por final, veja que é uma caminhada. Primeiro, a humildade é o caminho para ser ensinado por Deus. Depois é o caminho para ser aprovado por Deus. E tem o terceiro e último. A humildade é o caminho de ser exaltado por Deus. Eu posso dizer isso, por mais que soe estranho, porque aqui a palavra está dizendo, para que a seu tempo, verso 6, Deus vos exalte. Humildade é o caminho de ser exaltado por Deus. Aliás, o orgulhoso é exatamente o contrário, não é? É aquele que se exalta. Olha como eu sou bom, como eu sei, olha como eu faço. Humildade é Deus nos exaltar. Agora, o que é isso? Primeiro, nós vemos aqui uma relação com Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. A relação com Deus é simples. Eclesiastes vai dizer assim, quando você entrar na casa de Deus, lembre-se de uma coisa, Ele está no céu, você está na terra. Sabe o que Ele quer dizer? Baixa a bola. Essa é a minha tradução, tá? Pode ser não ser a mais correta. Baixa a bola, desempina o nariz diante do Senhor, porque Ele está no céu. Então Pedro vai dizer, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Irmãos, Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso amigo. Jesus fala que nós somos amigos dEle, mas Jesus diz assim, vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Às vezes parece que nós temos essa relação íntima com Deus, como se Deus fosse o nosso amiguinho. Os jovens iriam dizer o nosso brother. Não, Deus não é amiguinho. Deus é o Senhor, é amigo e é soberano. E seremos amigos de Jesus, se fizermos o que Ele manda. Portanto, o caminho de ser exaltado por Deus por meio da humildade é reconhecer a nossa dependência e a nossa condição abaixo de Deus. E aí ele vai dizer que a mão de Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E aí a gente fala assim, tudo bem, a mão de Deus, que coisa graciosa, porque a mão de Deus, ela tira aquele que está oprimido do monturo, né, das cinzas. A palavra mostra isso. A mão de Deus também dá palavra ao profeta. Por vezes o profeta diz, palavra que veio da mão do Senhor. Mas a mão de Deus também, diz a palavra, ela também esmaga. Noemi, você lembra quando a Noemi volta ela foi para Moabe, né? Sai de Belém com seu marido, seus 2 filhos, o Elimeleque, o Malom e o Quilion, estou citando aqui o livro de Ruth, e ela vai para Moabe. Lá morre o seu marido, os seus 2 filhos, a sua nora órfã fica lá, e só volta ela e uma nora, alguns diriam uma ex-nora, né? Ela é uma ex-nora que virou filha, ela e Ruth voltam. Quando a Noemi volta para Belém, as amigas dela falam, oi Noemi,
que significa agraciada. E o que ela diz? Não me chame de Noemi, me chame de Mara, que significa amarga. Por que ela diz isso? Aí ela vai traduzir no seguinte modo: porque a mão do Todo-Poderoso me fez isso. Irmãos, eu demorei para entender, não o nome, eu demorei para entender por que uma serva de Deus vai falar um negócio desse. Ela está dizendo, a Noemi está dizendo, a mão do Todo-Poderoso me fez isso. O que ela está dizendo? Que ele me esmagou. Aí o Calvino vai traduzir assim: Senhor, que as suas mãos me esmaguem, porque são as suas mãos. Que eu seja esmagado, mas pelo Senhor. Quando Davi, ele peca contra o Senhor, fazendo o recenseamento, o coração dele fica elevado, fica orgulhoso, Deus dá 3 possíveis castigos para ele. Lembra disso também? E um dos castigos era o próprio Deus entrar no arraial de Israel e matar ali o povo de Israel. E Davi fala assim: eu vou escolher esse, por mais duro que seja, vou escolher. Por quê? Porque Deus pode ter misericórdia. E aí nós voltamos para o texto. Agora nós percebemos a seriedade do termo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E agora a gente pode traduzir o nosso dia a dia, a nossa vida, enxergando a mão de Deus. Deus, Ele trabalha em nós, irmãos, quando a mão dEle nos levanta, mas Ele trabalha em nós quando a mão dEle nos esmaga. Deus trabalha. E esse trabalho dEle não é necessariamente para mudar tudo, mas para mudar o nosso coração. E qual deve ser a minha reação aqui? O Pedro já diz: humilhai-vos, humilhem-se. Por quê, irmãos? Porque Deus nunca age para o mal daquele que se humilha. Nunca. Então você diz assim: mas eu estou com meu coração humilde, na presença de Jesus, e olha o que está acontecendo comigo. Deus nunca age para o mal, apesar de que o mal pode acontecer com a gente. Não tem nenhuma promessa de dizer que, olha, faça tudo certo e tudo vai dar certo. Sabe aquelas promessas banais? Olha, vem aqui 7 domingos e aí tudo vai acontecer na sua vida. Não tem como te prometer isso, porque não tem a ver com o Evangelho. Mas eu posso ler esse texto e dizer assim: humilhe-se debaixo da mão de Deus, porque ainda que seja a mão dele te esmagando, a mão dele vai te levantar. É isso que ele fala: para que a seu tempo ele vos exalte. Aliás, o termo seu tempo aqui é interessante, né? O termo tempo, no original, tem o tempo do relógio, do cronômetro, né, o cronos, mas tem o kairos, e é esse o tempo que é usado aqui, para que no kairos de Deus, kairos é tempo devido, é o tempo que Deus desejar, e às vezes o kairos de Deus demora anos, né? Ai, Senhor, não faça isso, mas às vezes demora, mas é no tempo dele. Só que kairos, como não tem a ver com relógio, tem a ver com o que hoje a gente chamaria talvez de estações. Chega uma hora que Deus muda as estações. Chega uma hora que a árvore começa a florescer. Deus traz a primavera, o passarinho começa a cantar. No tempo de Deus, Ele nos exaltará. Mas qual que é o meu movimento aqui para ser exaltado por Deus? É humilhar-se. É colocar debaixo da poderosa mão dEle e dizer: Senhor, pode fazer isso. Pode me humilhar, pode me abater. Romanos 8 fala que o 28 é uma tradução difícil, mas ele diz que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Por que eu digo que é uma tradução difícil? Porque algumas traduções dizem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade, mas a tradução mais fiel, ou a que mais consegue entender o texto, é que Deus é quem trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não é que todas as coisas sozinhas vão acontecer e fazer a coisa dar certo, não. Então, o Deus que trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, é o Deus que pega uma doença e faz com que essa doença seja revertida em mais oração, em mais clamor. É o Deus que pega uma crise e faz com que essa crise seja revertida para mais confiança no Senhor. Ontem eu estava conversando com uma irmã e falando de alguns cursos aí que eu quero fazer. Falei que, né, fiz o curso de filosofia e tal. Eu fui indagado: mas pastor, o senhor não tem medo não de estudar essas coisas, né? Eu tenho medo de não entender, que várias vezes eu não entendo. Mas assim, eu tive que lembrar na memória, né? Fazia tempo que eu não era indagado assim.
E eu me lembrei, e pude responder para essa irmã com carinho, dizer assim: irmã, eu tive muitas crises na época do seminário. As crises que eu tive não foi estudando filosofia, foi estudando teologia. Não desanimando, tá, se você quer estudar. Mas foram crises de fé. Eu já compartilhei com os irmãos, não vou me ater aqui, mas crises sobre a palavra de Deus, sobre o relacionamento com Deus, que foram ruins, eu não desejo que ninguém passe. E o que eu puder contribuir para que você não passe por isso, farei com alegria. Mas hoje eu olho e digo: Senhor, obrigado por essas crises. Eu respondi a essa irmã dizendo: irmã, não tenho mais medo. Eu já passei por tanta crise nesse sentido, tão profundas, quase me desviei, quase perdi a fé, que hoje eu vejo que o Senhor me segurou. O Senhor me agarrou ali e me trouxe de volta para buscá-lo. Então não é que eu vou ler qualquer coisa necessariamente, mas isso me dá uma firmeza. Irmãos, foram as minhas leituras, foi o meu coração? Não, foi o Deus que trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ou seja, até crise de fé, Deus pode usar para o bem. Como eu falei, doença, crise de fé, crise financeira, dificuldades emocionais, Deus pode reverter tudo isso para a bênção. Mas aqui nós estamos enxergando o quê? O caminho. Qual o processo que tem que acontecer? O processo é esse: humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor. Já que eu citei essa crise de fé, eu tenho que comentá-la mais um pouco. Quando que ela começou a terminar? Não é quando eu tive respostas. Eu me lembro exatamente do dia. Não lembro qual é o dia do calendário, mas aquele dia específico. Falei: Deus, não importa a crise que eu estou. Eu estava com crise sobre oração, que Deus não ouvia as orações. Falei: não importa, eu preciso orar, eu preciso falar com o Senhor. Me ajoelhei naquela minha cama e voltei a orar. Ali estava um pequeno ato, muito pequeno, mas de se humilhar. E Deus usou isso, né, para o bem, para a glória dEle. Mas tem um texto aqui do verso 7, que eu acredito que ele traduz um pouco essa nossa ideia de humilhar-se, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu não vou perguntar quem aqui tem ansiedade, porque eu não quero te constranger, para todo mundo aqui levantar a mão, né? Talvez você seria como eu, levantaria as duas até, né? Nós temos ansiedade, e ele não está falando aqui de crises de ansiedade, tá? Que talvez seja já mais um problema específico, que talvez tenha que ser tratado, mas a nossa ansiedade, o andar ansioso, o andar inquieto. Pedro está dizendo: olha, humilhem-se. E aí, no verso 7 é lançando. Percebe que aqui é um gerúndio, né? Como que eu me humilho? Lançando sobre Deus a minha ansiedade. O que é ansiedade, irmãos? Você que é ansioso, talvez igual eu, quem sabe um pouco mais, um pouco menos. Ansiedade é quando a gente fica tentando controlar o amanhã. Alguém já disse que ansiedade é o excesso de amanhã. A gente fica pensando assim: olha, amanhã eu vou lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo outro. Aí eu digo isso, digo aquilo. E eu, quando estou muito ansioso, eu fico pensando. Aí dá 5 minutos, eu penso tudo de novo. Não, eu vou fazer isso, e se falar, eu falo aquilo. E se acontecer isso, eu faço aquilo. Não é verdade? Irmãos, essa questão da cirurgia, eu tenho orado para o Senhor. Que de vez em quando eu fico imaginando: não, se acontecer, eu faço aquilo, aquilo outro. Isso é ansiedade. A humilhação é reconhecer: Senhor, eu não tenho controle. Eu não tenho. Eu pego essa minha ansiedade e digo: Senhor, é tua. O amanhã é seu. Eu não tenho controle com o que vai acontecer amanhã, literalmente, segunda-feira de manhã, muito menos com o restante da minha vida. Eu lanço sobre o Senhor toda a minha tentativa de controlar. Se você tem ansiedade quando pensa no amanhã, é sobre isso que você tem que orar para se humilhar diante de Deus. Deus, o meu amanhã é teu. Se a tua ansiedade está sobre o seu emprego, Senhor, esse emprego é teu, é uma humilhação para mim, mas eu não sou capaz de mantê-lo, é o Senhor, e se eu perdê-lo, o Senhor quem vai cuidar de mim. Se a sua ansiedade está na conta do banco, você vai dizer: Senhor, eu lanço sobre o Senhor, eu tenho feito o máximo, mas não tenho conseguido o sustento, enfim, o quanto eu necessito, mas é teu. Isso é lançar a ansiedade, é um movimento de humilhação. Quando você recebe um diagnóstico, né, de saúde, também é uma ansiedade. Senhor, eu entrego para Ti. Nas dificuldades em família, às vezes você tem que entregar aquela pessoa abençoada todos os dias, aquela pessoa que talvez seja o foco da sua ansiedade, mas é um movimento de humilhação. Senhor, eu me humilho, porque eu já tentei, eu já falei, mas não deu certo. Às vezes no ministério
Esse é o movimento que tem que fazer. Senhor, entrego a Ti o ministério, entrego a Ti a ação, a atitude, o projeto, mas é uma humilhação, porque como pastor, a gente, e você como líder, talvez tenha isso também, né? A gente deseja dizer, não, eu tenho tudo sob controle, e chega uma hora que a gente vê, não tem nada sob controle, está debaixo das mãos do Senhor. Esse é o caminho para Deus nos exaltar, e a palavra exaltar aqui não é te colocar acima dos outros não, tá? Não é a soberba do termo anterior, é honra, dignidade. Esse é o caminho para sermos honrados por Deus. Qual o caminho? A humildade. E aí eu termino com o exemplo de Jesus. Filipenses 2,5, o apóstolo Paulo fala assim, haja em vós o mesmo sentimento. E a palavra para sentimento ali é estrutura de pensamento, traduzida por sentimento, né? Mas tem em vocês a mesma mentalidade de Jesus. Qual que é a mentalidade de Jesus? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, né? Tomando a forma de servo, aliás, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa é o humilhar-se debaixo da potente mão do Senhor. Jesus fez isso. E nós temos que ter essa mesma mentalidade dele. E aí o que Deus fez com Jesus? Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Ou o que Paulo quis dizer com ter a mesma mentalidade que Jesus? Quer dizer que você vai ser exaltado por Deus para todo mundo confessar o seu nome? Não. Você percebe que o movimento de Jesus é um movimento em V. Jesus desce, ele se humilha e depois Deus o exalta. Pense assim, Jesus é este V grande e você só copia o movimento, com o seu movimento bem pequenininho. Você se humilha e Deus te honra naquilo que é possível. Quantos já foram humilhados no seu emprego, porque foram fiéis a Deus, e Deus honrou, não é verdade? Quantos em um relacionamento já foram humilhados, e colocaram diante do Senhor, e Deus honrou? Humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Deus vos exalte. Quantos já foram humilhados, até mesmo evangelizando os outros? Eu termino com esse testemunho. Lá em Diamante, tinha uma irmã que morava no mesmo terreno, na verdade era o terreno ao lado, mas não tinha um muro, do que uma outra senhora, duas famílias na verdade, né? Cresceram ali próximos, aliás moravam muitos anos, eram amigas, mas aquela senhora não gostava muito, e o marido daquela senhora dizia assim, não converse muito com aquela pessoa, porque ela é crente. Antigamente eu acho que tinha mais isso, né? Não sei se ainda tem bastante hoje, mas não converse com ela porque ela é crente. E essa irmã da nossa igreja ia lá, entregava um folheto para ela, evangelizava ela, e de vez em quando via o folheto jogado no quintal dela, né? Acho que ela fazia por vontade, pegava o folheto, jogava no quintal da vizinha, né? Rejeitada várias vezes, até que uma hora o Senhor chamou aquela senhora, Deus tocou nela, e aí de repente, eu lembro que eu era adolescente, a gente começou a ver ela vindo para o culto, vindo para a igreja, ela que era alvo de oração. A igreja inteira ficou feliz, porque a igreja já orava por essa senhora há muitos anos. E ela se converteu. E o coração daquela irmã, que evangelizou ela há muito tempo, foi um coração de ser honrado por Deus. Olha o tanto de tempo que ela foi humilhada, evangelizando, falando de Jesus, estando à disposição, mas ela teve a honra, porque isso é uma honra, irmãos, de ver aquela senhora que foi evangelizada por ela, descendo as águas do batismo. Que bênção, hein? Humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor, porque a seu tempo Deus te exaltará, Deus te honrará, Deus dará graça. E aí, você é humilde? Você tem um coração quebrantado, tanto para aprender com Deus ou com os outros. Você tem um coração quebrantado para não ser orgulhoso e, portanto, ser aprovado por Deus. Você tem um coração humilde para que Deus possa te honrar. Isso não subir para a cabeça? Deus te exaltar nesse sentido, te dar honra, dignidade, resposta, e você continuar humilde, que seja assim. O apóstolo Pedro, terminando essa epístola, ele diz isso, né? Talvez como uma das últimas coisas, se lembre da humildade, ela é o caminho para você conhecer mais a Deus. Eu quero orar com você, e quero te desafiar a colocar aí diante do Senhor, aquilo que Deus tem falado com você, aquilo que talvez tenha sido mais importante nessa palavra do seu coração. Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Ela é
ela é lida e ela é doce aos nossos ouvidos, mas na verdade ela é um tanto quanto difícil de digerir. Ela é um tanto quanto amarga, porque nós temos a tendência de sermos orgulhosos. Orgulhosos no que fazemos, em nossas relações, nos nossos prêmios e conquistas. Mas Deus, a gente quer ser humilde. Assim como Jesus foi, manso e humilde de coração. Queremos ser humildes para sermos ensinados pelo Senhor. Aliás, ensináveis. Estar com o coração humilde o suficiente para aprender do Senhor, seja diretamente, seja através dos nossos irmãos. Humilde, Senhor, uns para com os outros, não soberbos, não orgulhosos, porque o Senhor faz oposição àquele que é orgulhoso, mas o Senhor dá graça Senhor, àquele que está abaixo do Senhor e que é humilde para com os outros. Deus, nos ajude a ser humildes, sermos quebrantados diante de Ti, ó Deus, para que a gente seja honrado, exaltado pelo Senhor. Deus, clamamos, Senhor, clamamos, porque não vem de nós. Nos dá humildade lá em casa, onde às vezes é mais difícil. Nos dá humildade lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade. Deus, nos dá humildade nas redes sociais, onde é espaço de convivência também tantas vezes. Nos dá humildade, Senhor, quando conversamos com o outro em relação à Bíblia, em relação a conhecimentos diversos, a qualquer coisa que falemos. Nos dá humildade, que possamos ser ensináveis e transbordar dessa característica de Jesus. E Senhor, o Seu Espírito é muito mais sábio do que eu, som dos corações, sabe onde cada um aqui deve, inclusive eu, aplicar e apresentar essa humildade no dia a dia, nesta semana. Nos ajuda, Senhor, nos dá graça, para que sejamos humildes, talvez até sendo humilhados, mas apresentando aquilo que vem do caráter de Jesus. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém.